Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite. Em Crônicas, capítulo 4. Amém, irmãos? Glória a Deus. Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Amém, irmãos? Nessa noite nós vamos estar falando sobre um rapaz chamado Jabes. Eu sei que muitos de nós já conhecemos essa história, mas a palavra do Senhor Jesus, ela se renova todos os dias. Hoje nosso Deus, ele tem algo reservado para mim e para você nessa noite, que nós possamos ficar com os nossos ouvidos atentos, para entendermos o que o Senhor tem para ministrar no nosso coração nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Pode ler? Glória a Jesus. E foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos e sua mãe, chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeste do que o mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar nessa noite em nome do nosso Senhor Jesus. Nessa noite, irmãos, enquanto eu estava na minha casa, eu falando: Deus, o que eu vou levar para o povo do Senhor Jesus? O que eu vou falar para o teu povo nesse dia? E Deus sempre me traz a memória para falar sobre Jabes. A gente entende que o poder da oração é uma das coisas mais incríveis que acontece na vida do crente. Porque quando nós temos intimidade com o nosso Deus, a nossa vida é mudada. Em que sentido? Quando eu fui entender sobre a história de Jabes, eu entendo que desde o seu nascimento, Jabes teve uma história muito difícil. Porque o nome dele significa tristeza, angústia. Jabes foi um filho que não foi desejado na gravidez. E por sua mãe sentir tanta dor, era como se essa criança já tinha sido amaldiçoada desde o ventre. E talvez para Jabes, essa seria uma história de derrota para ele até o tempo que ele foi nascido, até a sua morte. Mas Jabes entendia que existia um Deus que podia fazer a diferença na vida dele. Muitas das vezes, irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que as pessoas às vezes nos invalidam com sentimentos ruins, com palavras de derrota, profetiza sobre as nossas vidas coisas pequenas, e nós achamos que, o fulano falou, ele tem razão, e minha vida vai ser assim para o resto da minha vida. E quando nós encontrarmos com o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que é o Deus criador dos céus e da terra, e é o Deus que está aqui nessa noite, ele é o Deus que muda o decreto em meu e ao teu favor. Sabe, e eu analisando essa história, eu entendia que o homem ele poderia ser rejeitado por muitas pessoas, por ser amaldiçoado por muitas pessoas, até pelos seus próprios familiares. Mas Jabes um dia teve um encontro com Deus ali, dobrou o seu joelho e entendeu que o Deus do impossível era o Deus que agia na vida de Jabes. E muitas das vezes, irmãos, nós nos encontramos em situação a qual, nos dias atuais, o inimigo quer tirar de nós a comunhão com Cristo. Qual é essa comunhão, irmãos? É a oração. O inimigo quer tirar de nós, irmãos, o algo mais precioso, que é a oração do crente, a intimidade que nós temos, o controle que nós temos, a conexão que nós temos com o grande Eu Sou. E nesses dias nós possamos entender que existe uma guerra espiritual muito grande, a qual quer pedir que eu e você não venhamos prostrar os nossos joelhos em oração ao Senhor e clamar a Jesus por libertação, salvação das nossas vidas. Eu entendo, irmãos, que a oração ela é a base principal da vida do crente. Porque se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, nós não iremos alcançar o objetivo. Qual o objetivo, irmãos? Chegar na glória eterna com o nosso Pai. E para que nós venhamos subir para a glória do nosso Deus, para que nós venhamos desfrutar das maravilhas a qual o nosso Deus tem preparado conosco, nós precisamos dar o primeiro passo, começarmos debaixo da oração. Nada pode nos invalidar diante da oração do nosso Deus. Eu sei que muitas das vezes você chegou aqui por acaso. Tem pessoas que falaram: olha, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia ser crente. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu estaria ministrando a palavra do Senhor, cantando louvores a Deus. Nunca imaginei, porque na minha vida a situação era uma causa de invalidez. Para mim o meu futuro já teria sido traçado e a minha situação não seria mais uma situação que não tinha jeito. Mas quando eu entendi que existia um Deus, assim como teve um encontro com Jabes, foi o Deus que eu tive um encontro naquele dia. E assim todos nós temos uma experiência com Deus. Você está aqui porque você sente, você conhece que nosso Deus, Ele te resgatou do lamaçal do pecado. E hoje você é uma nova criatura na presença do Senhor Jesus. Eu entendo que Jabes já tinha o seu destino traçado, um destino de derrota, um destino de tristeza.
antes de começar a sua vida, o seu nome já era amaldiçoado. Jabes talvez era um rapaz depressivo, um rapaz que não tinha nenhuma referência. Talvez seria um rapaz que, aos olhos daquelas pessoas, perante a sua família, era um homem derrotado. Mas a Bíblia diz que Jabes foi o homem mais sucedido diante dos seus irmãos, porque Jabes reconheceu que existia um Deus que poderia mudar a sua história, existia um Deus que poderia mudar a sua situação. E nós entendemos, irmãos, olha como o nosso Deus ele é. Às vezes nós procuramos palavras difíceis, às vezes nós procuramos um vocabulário bem estudado, enquanto o nosso Deus quer uma simples oração. Uma simples oração pode mudar a tua história. Uma simples oração pode mudar a história de uma cidade. Uma simples oração pode mudar a história de um país. Você tem noção do que o nosso Deus ele faz? Do que a ótica humana é uma coisa tão gigante, para Deus é uma coisa tão simples. E o nosso Deus é um Deus tão soberano. É entendermos, irmãos, que quando nós entramos na palavra do Senhor, nós viajamos e entendemos que para nós chegarmos ao nosso Deus, é dobrando o joelho em oração, tendo um coração concreto ligado ao nosso Deus celestial. Em oração nós entendemos, irmãos, que a nossa alma se alivia, e é provado cientificamente, quando nós dobramos o nosso joelho, o nosso corpo trabalha, e nós entendemos que a nossa testa, irmãos, aqui na nossa testa existe, dizem, pelas ciências eles falam que existe um coágulo de sangue. Quando nós dobramos o joelho em oração ao Senhor, é como se o nosso corpo estivesse trabalhando de uma forma mais ágil, é como se nosso corpo estivesse trabalhando de uma forma mais específicas. E sabe o que é isso? A oração faz bem até para a nossa saúde, irmãos. Olha só como Deus é. Porque quando nós inclinamos os nossos joelhos e abaixamos a nossa cabeça, o nosso corpo trabalha e o nosso Deus ele age por nós, por mim e por você. Sabe, irmãos, eu continuo analisando a história de Jabes. Quantas pessoas na igreja teriam uma história como a dele? Talvez você entrou aqui hoje, improvável pela sociedade. Talvez você aqui entrou nessa noite, querendo desistir do que Deus tem preparado para você. Talvez você entrou nessa noite aqui desacreditado da promessa a qual o Senhor te fez. Mas o Senhor te traz nessa noite a memória para você entender que Jabes era um homem simples. Jabes era um homem rejeitado pela sociedade. Mas Jabes, ele alcançou o abraço do Senhor Jesus, alcançou ali a oração de Jabes, foi uma oração sincera diante do Senhor Jesus, diante do nosso Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É que nós não podemos nos afastar de maneira alguma da presença do nosso Deus, nos afastar de maneira alguma da presença do Espírito Santo. Sabe, hoje em dia a tecnologia, eu vi o irmão falando sobre a tecnologia aqui, a tecnologia é uma das principais pontes a qual tem nos afastado da presença do Senhor Jesus. Eu falo isso porque nós passamos 3, 4, 5 horas no aparelho celular. E às vezes nós esquecemos de dobrar 15 minutos de oração. Nós esquecemos de dobrar o nosso joelho 15 minutos ali de oração. E talvez aqueles 15 minutos que você deixou perdido seria uma oração que mudaria uma situação da sua vida. O nosso Deus, ele é um Deus de amor. O nosso Deus, ele é um Deus que zela por mim e por você. Ele é um Deus que nos reconhece desde o nosso nascimento. E olha só, como o traço da vida de Jabes já tinha sido traçado um futuro terrível, mas ele entendia que quem mandava na vida dele era o próprio Deus. Deus olhou para Jabes, eu tenho certeza que o nosso Deus olhou para ele, nada de derrota. Ei, o diabo fez um projeto, mas o Senhor fez outro, e Jabes escolheu seguir o projeto do Senhor na vida dele. Quando nós entendemos, irmãos, que nós precisamos buscar em oração ao Senhor Jesus, é uma das coisas que nós precisamos fazer todos os dias, é poder buscar ao Senhor. Eu falo isso porque, irmãos, a melhor parte da minha vida é quando eu participava. Hoje eu falo, Senhor, eu quero ter essa oportunidade. Quando eu tinha a oportunidade de estar todos os dias de manhã na igreja, participando da consagração, foi um dos momentos a qual eu mais recebi milagre na minha vida, a qual eu tive muitas experiências com Deus. Quando eu levantava pela manhã, meu primeiro pensamento era buscar o Senhor na oração. Eu sei que nós temos a intimidade com Deus no nosso quarto, isso é uma coisa muito maravilhosa, mas quando eu levantava pela manhã, dobrava o meu joelho e falava, Deus, eu estou indo em direção à tua casa nessa noite, e eu creio que lá, Deus, eu irei receber a resposta a qual da minha oração. Irmãos, eu dobrava o meu joelho, irmãos, e era em questão de segundos o Senhor me respondia. Quantas das vezes já fui orar na oração, irmãos, sozinho na igreja, eu abria a porta, colocava o louvor, inclusive até o louvor do Jefferson Alves eu colocava lá no som da igreja, e a gente cantava ali na oração e a gente adorava ao Senhor. Para quem não sabe, o irmão Jefferson, eu fui alcançado pela vida do irmão Jefferson. Deus usou tremendamente ele com seus louvores. Eu tive um encontro quando ele ia na nossa igreja cantar.
aquele CD ali, pastor, Deus bradou na minha vida de uma forma tão grande, tão grande. O CD Eu Vou Morar no Céu criou o buraco de tanto eu escutar, irmãos. E foi algo que Deus bradou no meu coração. Enquanto nós estávamos ali em oração, irmãos, o nosso Deus, Ele operava. O nosso Deus, Ele batizava pessoas. O nosso Deus, Ele curava vidas. O nosso Deus, Ele passeava, trazia pessoas para a casa do Senhor Jesus. Quantas das vezes nós estávamos ali na oração, chegava a pessoa desesperada e dobrava o joelho em oração ao Senhor. E de repente se acalmava perante ao Senhor, porque o poder da oração, Ele muda a vida do homem. O poder da oração vai mudar a tua história nessa noite. O poder da oração, irmãos, ele muda a vida do crente. O crente, ele precisa estar revestido todos os dias da oração, porque nós não sabemos o que nos espera lá fora. De repente pode vir um endemoniado, de repente pode vir um drogado, e através das armaduras espirituais a qual o Senhor tem te dado na oração, você vai levantar as suas mãos e vai expulsar o demônio. Você vai levantar as suas mãos e Deus vai te usar para curar alguém. Você vai levantar as suas mãos e Deus vai te usar para ser profeta na vida de alguém. Mas para isso é necessário que nós possamos estar com o nosso joelho dobrado, não perdendo a intimidade com Deus, não perdendo a intimidade a qual o Senhor tem preparado para você. O Deus está te esperando todos os dias no canto secreto. E uma simples oração mudou a história de Jabes. Olha só, irmãos, uma simples oração, que muitas das vezes para você, Deus, cura a vida de alguém, Senhor. Às vezes a gente fala, Deus não vai nem ouvir minha oração. E aí você ali dobra o joelho ali meio sem fé, e de repente você começa a ter vontade de orar, você começa a ter vontade de adorar, de repente você está chorando, de repente o Espírito Santo te abraça, de repente você já está no ministério, de repente você já está falando em línguas estranhas, Deus está te usando para alguém. É isso a qual o Senhor tem para nós, irmãos. É esse momento a qual nós estamos aqui reunidos, entendendo que Deus, Ele está nos revestindo das armaduras espirituais, Ele está nos revestindo para poder sermos alcançados. É para que nós venhamos receber a senha do céu, chegar a Deus, opera o milagre, Deus, faça a maravilha na minha casa, Senhor Jesus, opera a maravilha sobre o meu lar, sobre a minha casa e a minha família. É isso que o Senhor tem para você nesse dia, a intimidade com Ele. Quando você entender que o Senhor tem algo reservado para você no meio da oração, irmãos, uma coisa é certa, irmãos, vir à igreja é maravilhoso, ser revestido é maravilhoso, mas a sua intimidade com Deus é maravilhosa também. Porque muitas das vezes nós só oramos na igreja. É certo, irmãos, que na igreja a gente tem uma força maior do que quando nós estamos em conjunto com os irmãos. Nós estamos aqui abraçados ali, nós oramos junto, é uma força maior. Mas esse momento não invalida o seu particular com Deus. E eu te pergunto nessa noite, como está o seu particular com o Senhor? Será que nós só choramos aqui na igreja? Será que nós só oramos aqui na igreja? Será que nós só cantamos aqui na igreja? E o Senhor nessa noite procura, como é que está o seu particular? Como está o seu quarto secreto em oração ao Senhor? Será que você tem dado importância ao tempo? Será que você tem dado importância ao tempo ao qual o Senhor tem para você? Ei, jovem, chegou o tempo de nós vivenciarmos as promessas do Senhor nas nossas vidas. Chegou o tempo de nós pregarmos a palavra do Senhor Jesus. Chegou o tempo de nós irmos lá em direção àqueles que estão precisando da palavra. Quantos jovens estão aí hoje no meio da depressão? Quantos jovens estão aí no meio da ansiedade, da síndrome do pânico? E você está aqui nessa noite sendo revestido. O Senhor não te trouxe aqui nessa noite em vão. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que o seu abraço pode curar alguém. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a sua palavra de conforto pode curar alguém. De repente você está sendo cura de alguém, você nem imagina, irmão. De repente você está de boca fechada, mas o Senhor está te usando. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos ao Senhor, o brilho do Espírito Santo, Ele resplandece sobre nós. Muitas das vezes não vai ser necessário você nem abrir a sua boca. Vai ser necessário você chegar no ambiente e Deus trazer paz sobre aquela casa. Deus trazer paz sobre aquela família. E é não aceitar, irmão, se a situação da sua casa não está boa, levanta essa mão de profeta e fala, Deus, eu profetizo que o Senhor irá fazer grandes coisas. Eu profetizo, Deus, que o Senhor vai mudar a minha história. Eu profetizo, Deus, que o Senhor vai mudar a situação da minha família. Nós precisamos, irmãos, ser crente de atitude. Jabes poderia muito bem ser refém da sua história, da história que foi escrita pela mão de homens, da história que foi escrita pela mão de pessoas que nem sabiam quem era Deus. Jabes poderia muito bem ser refém dessa história, uma história de derrota, uma história de tristeza. Mas Jabes não, Jabes ele teve a inteligência de poder escutar a voz do mestre, dizendo que não era para ser aquilo, que ele teria algo para triunfar. E a simples oração de Jó, os seus 3 pedidos foram ouvidos, o Senhor ouviu os pedidos de Jabes.
É isso que o Senhor procura de nós, irmãos, a confiança em Cristo. Será que nós temos confiado? Será que nós temos deixado o Senhor Jesus cuidar dos nossos problemas? Porque é muito fácil eu chegar, Deus, resolve isso para mim, eu ir lá e tirar com minha mão e falar, não, eu resolvo. Deus, resolve aquilo para mim, eu vou tirar minha mão e resolvo. E aí você não vê o agir de Deus e fala, mas Deus, eu pedi. Mas será que nós estamos confiando? Será que nós estamos confiando naquele que começou a boa obra? Será que nós estamos confiando naquele que começou a boa obra e ele é fiel para terminar até o final? É isso que o Senhor tem para você nessa noite, a confiança em Deus, a confiança em quem te confiou, a confiança naquele que te chamou. O nosso Deus, Ele nos chamou, irmãos, não foi para ficarmos sentados. O nosso Deus, Ele nos chamou para incendiar uma geração. O nosso Deus, Ele nos chamou para ser corajosos e corajosas na presença do Senhor Jesus. Se o Senhor te colocar no meio de uma política, vai lá e faça a diferença. Se o Senhor te colocar no meio de um trabalho, vai lá e faça a diferença. Se o Senhor te colocar numa faculdade, vai lá e faça a diferença. Se o Senhor te colocar no meio de uma escola, vai lá e faça a diferença. Aonde o Senhor te colocar, o Senhor te dará estratégias para poder ganhar vidas para Jesus. Quantas pessoas estão aí no mundo invalidadas com uma história de Jabes, porque ainda não reconhece a Cristo. E o Senhor nessa noite Ele vai te dar uma responsabilidade de você levar Ele até essas pessoas que não reconhecem a Ele. O Senhor vai te dar uma responsabilidade de você ter coragem, a atitude de falar, olha irmão, chegou o tempo de você vivenciar um novo tempo do Senhor. Chegou o tempo de você vivenciar as promessas do Senhor Jesus. Nessa noite, irmãos, o Senhor Ele te procura. Levanta a tua mão nessa noite em nome do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor te encoraja. Nessa noite o Senhor te dá atitude nessa noite. Nessa noite o Senhor levanta a tua mão de profeta nessa noite que eu quero profetizar sobre a sua vida. Nessa noite o Senhor te levanta para vivenciar os planos dele sobre a tua casa. Nessa noite o Senhor levanta as tuas mãos para você vivenciar as promessas a qual Ele tem para você. Olha só o caminho que você percorreu até chegar aqui. Talvez você um dia foi um drogado. Talvez você um dia foi um bêbado. E olha quem você é hoje. O Senhor muitas das vezes Ele vai nos levar no passado para nós lembrarmos quem nós éramos e quem somos nós hoje em Cristo. Nós iremos ver a manifestação da glória de Deus. E se acontecer de Deus te usar, irmãos, para ganhar vidas, por onde você for, por onde você passear, ao estender as suas mãos, que venha descer uma chuva de milagre, que onde você estender as suas mãos venha acontecer algo extraordinário, você sempre lá lembrar de onde o Senhor te tirou. E eu imagino, irmãos, que Jabes, eu tenho certeza que Jabes se lembrava de quem ele era antes de conhecer a Deus, de quem ele era antes de saber que o Deus do impossível poderia fazer algo pela vida de Jabes. E sabe o que eu quero falar para vocês nessa noite, irmãos? O nosso Deus, Ele é o Deus que Ele está esperando você no seu quarto secreto. Talvez você não ora mais como você orava antes. Talvez você não prega como você pregava antes. Talvez você está aí, Deus, eu estou por um triz, mas nessa noite o Senhor te renova. O Senhor te renova nessa noite para te trazer, irmãos, um grande crente na presença dEle. Um homem, um servo do Senhor verdadeiro, a qual dobra o joelho em oração e o céu se abre, irmãos. Olha que maravilha. Já pensou, irmãos, você entender que Deus Ele cuida de nós dos mínimos detalhes? É um Deus que nós, de repente, nós não temos o maior e nem o melhor, de repente. Mas Deus, você está chegando na sua casa hoje, tem a comida para você comer. Se isso não for cuidado de Deus, é de quem, irmãos? De repente você abre a porta do seu guarda-roupa, talvez não tenha a roupa que você queria, mas tem outra roupa. E Deus está ali suprindo as suas necessidades o tempo todo. Nosso Deus, Ele trabalha por nós 24 horas por dia. Será que 15 minutos do nosso tempo é pouco? Será que 15 minutinhos de oração é pouco, irmãos? Será que 15 minutinhos de atitude na presença do Senhor Jesus é pouco? Quando nós vamos ler a palavra do Senhor, nós entendemos que grandes homens e grandes mulheres de Deus, para alcançar a vitória que eles alcançaram, eles tiveram atitude. Eles tiveram a atitude de chegar até Jesus. Alguns tiveram a atitude de se rasgar e adorar o Senhor. Alguns tiveram a atitude de tocar na orla do Mestre. Alguns tiveram a atitude de ir para a porta. Alguns tiveram a atitude de buscar o Senhor a todo momento, ao qual eles tiveram encontro. Foi marcado o tempo certo para eles receberem o milagre. De repente o Senhor marca nesse dia para você entender, irmãos, que Ele é o Deus do impossível. De repente o Senhor te marca nesse dia para você entender que Ele é o Deus de promessa. De repente Ele te marca nesse dia para você entender que Ele é o Deus da aliança. A sua aliança com o Senhor não foi quebrada. E se ela foi quebrada nessa noite, o Senhor vai renovar a tua aliança. O Senhor vai renovar a tua aliança nessa noite com a presença do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos,
Precisamos todos os dias entendermos que nada, 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 leve isso para a sua casa, nada irá invalidar a sua oração, nada vai invalidar o seu momento de comunhão com Cristo. Nada poderá invalidar aquilo que o Senhor tem para você. E além do mais, irmãos, nós não podemos esquecer de ter atitude. Como assim, Paulo? É porque às vezes nós só oramos e esquecemos de profetizar. Em que sentido? Nós iremos orar por um enfermo ali? Oramos, o enfermo... Não, irmão, seja sábio, tenha atitude de falar, irmão, ora por esse enfermo aqui. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda em nome de Jesus. É chegarmos, irmãos, e ter a atitude de cristão. Atitude de servos e servas do Senhor Jesus. O Senhor não nos chamou para sermos covardes, mas sim homens e mulheres corajosos. Quantos corajosos nós temos aqui nessa noite, irmãos? O Senhor nos chama para sermos corajosos na presença do Senhor Jesus. Ele nos chama, irmãos, para triunfar grandes lugares, caminhos na presença dEle. E entendermos, irmãos, que nós não devemos deixar que o inimigo invalide a nossa história. Não deixe que o inimigo coloque coisas na sua mente de que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque é mentira do inimigo. Você vai chegar aonde o Senhor quer que você chegue. O seu joelho, a sua oração pode te levar aonde os seus pés não te levam. A sua oração ela pode te levar em lugares a qual você nem imagina que Ele pode te levar. De repente você está aqui, Deus, eu queria que o Senhor curasse alguém. O poder da oração, Ele muda a vida. O poder da oração, Ele cura pessoas. Ele sara feridas, Ele cura a alma, Ele cura o interior. De repente você está aqui nessa noite pensando em alguém. De repente você está aqui nessa noite falando, Deus, mas fulano deveria estar aqui. Eu quero dizer para você nessa noite, pense no seu pensamento e fala, Deus, amanhã fulano vai estar aqui na tua presença te adorando, amanhã fulano vai estar aqui na tua presença te buscando e engrandecendo ao Senhor Jesus. Irmãos, teve um momento na minha vida a qual eu me preocupava muito. Eu me preocupava muito com minha família. E um dos maiores medos que eu tinha era, Deus, se o Senhor voltar hoje, talvez eu suba e minha família não soube. Esse era um dos medos que eu tinha. E às vezes isso até me atrapalhava, irmãos, porque eu ficava muito fadigado. E às vezes impedia até a minha adoração. Eu não conseguia nem adorar o Senhor direito pensando nisso. E um dia eu falei, Deus, eu quero que o Senhor tire esse pensamento da minha mente. Eu quero que o Senhor haja na minha família. E eu lembro que Deus falou comigo, irmãos. Deus usou um profeta para falar que não era para mim me preocupar, porque o Senhor iria alcançar a minha família. E eu entendi que no meio daquele momento, daquela angústia, daquele momento de tristeza, a qual me perturbava muito de não poder levar o povo para a casa do Senhor Jesus, eu acalmei o meu coração e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu falei, Deus, o Senhor falou, está falado, vou descansar o meu coração. As minhas preocupações agora serão outras. Quais as outras? Será o meu secreto contigo. E eu me lembro que eu estava em oração a Deus na minha casa, e adorando ao Senhor Jesus, e clamando ao Senhor, e buscando ali a Deus. Eu me lembro que na tarde, foi numa tarde, irmãos, eu estava ali, eu cheguei da escola muito cansado, eu estudava nessa época. Joguei ali a mochila no chão, falei, Deus, eu vou orar aqui pela minha casa, pela minha família. E aí o Senhor, eu orei, dormi. Na hora que eu dormi, irmãos, eu tive um sono de 5 minutinhos, um sonho. Nesse sonho eu lembro que Deus falava comigo assim, eu vou te usar para expulsar demônios. E aí eu sempre fui um jovem muito me atrapalhado, sabe, pastor? E aí eu falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para o Senhor me usar, eu estou disponível. E irmãos, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer essa oração por alguém, o Espírito se manifestou. E aí a gente jovem, não sabe muito bem o que fazer. Eu falei, Senhor, e agora? E agora, o que eu vou fazer, Senhor? E agora? E aí, irmãos, ali eu fui na oração, eu comecei a clamar ao Senhor Jesus. E de repente, irmãos, eu senti algo muito forte de Deus na minha vida. Algo muito forte porque eu clamava, eu buscava ali naquele dia. Todos os dias eu chegava, Deus, eu começava a orar ao Senhor ali e pedir ao Senhor revestimento. E quando o Senhor me trouxe essa experiência, irmãos, foi uma experiência única na minha vida. Porque todo cristão, ele passa por crises. Todo cristão, ele passa por experiências também com Deus. E essa foi uma das minhas experiências que Deus marcou comigo. Deus tinha falado comigo na tarde, no dia seguinte, aconteceu de ter feito isso. E Deus me trouxe os dias. Era necessário que a gente pudesse estar embaixo de oração, irmãos. Debaixo de oração, porque nós não sabemos quais são os desafios que virão percorrer sobre os nossos caminhos. Quais são os desafios a qual nós iremos enfrentar no dia a dia. E sabe o que é isso, irmãos? O inimigo hoje ele tem trabalhado de uma forma muito grande. As pessoas têm deixado o inimigo fazer delas brinquedo.
Mas o Senhor ele traz você nesse dia para você entender que Ele vai te usar, irmãos. Ele vai te usar para você levantar a mão de profeta e expulsar os demônios. Obrigado, Vara. Ele vai te usar para você levantar as mãos e profetizar sobre a vida de pessoas. E eu me lembro, irmãos, que isso foi na casa do lado, uma vizinha do lado. Ela passou mal, a gente foi fazer uma oração por ela. E aí a gente orando ali, Deus agindo ali. E eu lembro que eu muito nervoso. E eu comecei a orar ao Senhor, eu busquei Deus, antes de eu sair de lá, Deus, eu quero o poder revestimento do Senhor, revestimento. Irmãos, e aí nunca tive essa experiência. E quando nós começamos a orar, o espírito maligno se manifestou. E o espírito dizia a seguinte forma: eu ainda não derrubei, não matei a sua casa por conta daquela simples oração que você fez. Eu ainda não destruí a vida do teu pai, nem dos teus irmãos pela simples oração que você fez. E aí, irmãos, lá na minha casa, eu sempre gosto de falar dos testemunhos, porque Deus me colocou no meio de uma família, os irmãos, o povo um pouquinho meio atribulado, mas Deus está trabalhando. E Deus sempre traz a experiência, Deus me colocou no meio de uma família atribulada. E eu me lembro que um dia eu estava me arrumando para ir para a igreja, eu fiquei com aquela palavra no meu coração. Eram umas 6 horas da tarde, eu me arrumei para ir para a igreja, e aí meu irmão chegou muito drogado em casa, muito drogado, muito drogado. E eu lembro que meu pai falou uma simples palavra com ele, eu não vou me lembrar a palavra que meu pai falou com ele, e ele se alterou de uma forma tão grande, tão grande, tão grande. E eu lembro que eu falei assim: está repreendido em nome de Jesus, cai por terra todo espírito maligno da tua vida. Eu falei para ele. Quando eu falei isso para ele, irmãos, o rapaz que estava grande murchou. E aí eu entendi, sabe o que eu entendi, irmãos? Que é muito importante nós colocarmos a nossa casa, a nossa família debaixo da oração. Sabe por quê? Porque o inimigo já fez de muitas coisas, e eu com os meus olhos consegui enxergar a mão de Deus em todas elas. E vivendo num lar atribulado o tempo todo, tribulações, dificuldades, e o inimigo trabalhando, querendo destruir. A minha vida se baseava como uma vida de Jabes. Eu falava: Senhor, será que esse é o meu futuro? Será que isso vai ser pelo resto da minha vida? Mas quando eu tive atitude com Deus, irmãos, quando eu tive uma atitude de provocar um milagre, o Senhor começou a trabalhar. O Senhor começou a mudar a história. O Senhor transformou pessoas, transformou aquelas vidas que eles estavam atribuladas. E é isso que o Senhor traz para você nesse dia, irmãos. É colocar a confiança no nosso Pai Celestial. É colocar a confiança no nosso Deus Celestial. E entender que o Senhor tem algo reservado para você. Entender que o Senhor tem algo preparado, uma bênção gigantesca para a sua vida. É sobre isso, irmãos. É sobre entender o poder da oração. É sobre entender o poder da palavra do Senhor Jesus. É sobre entender que esta palavra, irmãos, ela é uma palavra que ela penetra nos corações, ela nasce a semente. Quantas sementes será que você já plantou durante todos esses anos? E Deus ele vai te dar a oportunidade de você ver: olha, um dia eu tive a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa, olha como essa pessoa está hoje. Um dia eu tive a oportunidade de orar por essa pessoa, olha como essa pessoa está hoje. A obra do Senhor ela prevalece. A obra do Senhor ela está de pé, irmãos, porque tem pessoas que oram. Eu tenho certeza que tem mulheres de oração nessa igreja. Eu tenho certeza que tem homens de oração nessa igreja. E uma igreja de oração, ela permanece em pé. A perseguição pode vir, a tribulação pode vir, mas por causa das orações sinceras que existem dentro desta casa, os corações contritos ligados ao Senhor Jesus, o inimigo perde a guerra. E é sobre isso, irmãos, é sobre uma vida de oração com Deus. É sobre uma vida de realizações com o Pai Celestial. Olha, irmãos, é sobre uma vida, irmãos, de oração o tempo todo, orar sem cessar, para que nós possamos entender o propósito ao qual o Senhor tem conosco nesse dia.